Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais uma aula na Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje eu vou passar para vocês dicas importantes sobre questões do pacote Office, beleza? Mas antes, anote aí que eu vou trazer uma informação importante. São todos os meus contatos, caso você tenha alguma dúvida. Vamos lá? Acompanha comigo. Então eu deixo aqui para você os meus contatos. Você tem aí os meus contatos interativos. Está ali também o meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, meu canal no YouTube e agora eu também estou deixando aí o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, claro que nem sempre eu vou estar disponível imediatamente para te responder, mas assim que possível eu te respondo a questão, beleza? Sempre que tiver uma dúvida, é importante você mencionar a aula do que e qual que é a questão. Não adianta nada você falar para mim, foi uma questão que eu vi sobre tecla de atalho, mas que questão? Qual aula? Eu preciso dessa referência para poder te ajudar, beleza? Então, começando, eu separei aqui o pacote Office por assuntos. Então, o primeiro assunto é o Word 2010. Por que 2010? Nas questões de prova que a gente tem aí recentemente, em concurso público, o pacote Office mais cobrado ainda é o pacote Office 2010. Isso quer dizer o quê? Que os outros eu devo ignorar? Não. Isso quer dizer que as questões que são formuladas para o pacote Office 2010 também podem ser utilizadas para os outros pacotes, inclusive o atual. Então, geralmente as questões voltadas para o pacote Office traz para você questões que podem ser respondidas em qualquer uma das versões, salvo aquelas que traz características particulares daquela versão. Então, por exemplo, existem recursos que foram acrescentados ao pacote Office nas versões mais atuais, que não existia na versão 2010. Mas isso aí são questões pontuais, não são questões assim que têm maior frequência em prova. Beleza? Então vamos lá, a primeira questão de Word na versão 2010. Acompanha aqui comigo. Olha lá. Nessa questão, ele traz pra gente o que cai com mais frequência em prova, que são questões relacionadas à formatação. Então você está vendo aí, ele diz, observe as palavras digitadas e formatadas em um documento do Word 2010 na sua configuração padrão. Então você está vendo aí as palavras e aí ele fala, assumindo que não há erro de ortografia ou gramática, assinale a alternativa que contém todas as palavras sublinhadas. Então, galera, aqui a gente tem que observar as palavras que estão sublinhadas. É importante lembrar que muitas vezes a gente confunde a palavra sublinhada com o efeito taxado. Por exemplo, aqui em oficial, nós temos o efeito taxado. Então, neste caso, não está sublinhado. Depois, nós temos ali a palavra divisão, que está com um taxado duplo. Também não temos a presença ali da opção de sublinhado. Agora, uma outra informação importante que está no enunciado da questão é a seguinte, assumindo que não há erro de ortografia. Então, quer dizer, se não há erro de ortografia, significa que este sublinhado ondulado não significa que ele encontrou um problema de ortografia ou gramática, né, como ele menciona aqui. Então, geralmente, quando a gente escreve no Word e a palavra ela é desconhecida, o Word ele traz a palavra sublinhada. Se ele traz a palavra sublinhada, isso significa que ou aquela palavra é desconhecida pelo Word ou aquela palavra ela está escrito errado, né? Então está com a ortografia incorreta. Mas também existe a possibilidade de trazer palavras que estejam sublinhadas quando há um problema de ordem gramatical, seja na concordância, seja no desrespeito em relação às regras de digitação, aquela história de você colocar espaço entre a palavra e a pontuação, ele também vai grifar. Claro que ele vai grifar de cores diferentes, mas a sua prova, ela não vai ter cor. Então, quer dizer, o grifado vai ser para você, tanto faz se é um problema ortográfico ou se é um problema gramatical. A presença do ondulado ali vai ser a mesma coisa. Mas aqui no enunciado ele diz que não há nenhum problema de ortografia ou gramática. Isso quer dizer o quê? Que aquele ondulado também trata-se de uma opção de
texto que a gente pode colocar sublinhado. O sublinhado ele pode aparecer sublinhado simples, duplo, com frufru, que aí entra a parte sublinhado, sem frufru, aí fica a seu critério. Então, neste caso, a palavra está sublinhada. Vamos lá ver? Acompanha comigo. Aqui o supervisor, ele está sublinhado. Agora é fácil, vamos destacar as outras palavras que possuem ali a presença do sublinhado. O assistente e a secretaria que está com o sublinhado tracejado. Então, alternativa correta, alternativa E, assistente, secretaria e supervisor. Então aqui você vê que é uma questão comum, que aparece com frequência quando o Word é mencionado, questão relacionada à formatação. Pega uma outra questão aqui que envolve já um elemento que está presente dentro do Word, mas que é importante você saber pela sua característica quanto ao ícone que é apresentado. Então olha só, no Word 2010, em sua configuração padrão, é habilitada a opção de exibir marcas de formatação. Assinale a alternativa que apresenta o significado da marcação. Então olha só, o que ele está falando? Primeira opção aqui que a gente tem de atenção que você deve ter, né, de habilitada a opção de exibir marcas de formatação. Então, esse elemento aí é um elemento que tem que te chamar a atenção na questão. E depois, qual que é a marcação que ele está fazendo referência. Então o Word, na versão 2010, ele traz para a gente a opção de exibir as marcas de formatação. Ele quer saber o que significa aquela marcação. Então eu vou mostrar aqui para você, ó, só para te provar que independentemente de estar com o Word na versão 2010 ou na versão 2016, eu vou abrir para você aí a versão Word 2016, você vai ver que nós temos as mesmas características nas versões de Word. Então, ó, a opção que ele está falando, marcas de formatação, é um item presente dentro do grupo parágrafo que você está vendo aqui, ó. No grupo parágrafo, quando você clica aqui, você habilita as marcas de formatação. E o primeiro item que aparece é justamente o ícone que ele está cobrando na prova. Então, olha só, se eu aperto a tecla espaço, você está vendo que ele está fazendo ali um pontilhado, né? Um ponto. Cada espaço que eu dou, ele vai fazendo ponto. Se eu aperto a tecla Tab, você está vendo aí que ele está fazendo o quê? Setas. E se eu aperto o Enter? O Enter, ele faz essa marca que corresponde a parágrafo, galera. Então, sempre que eu tiver um parágrafo no meu texto, a referência a este parágrafo se dá através deste ícone. Claro que este ícone só aparece se as marcas de formatação estiverem habilitadas. Do contrário, não vai aparecer nada, beleza? Então, voltando para a questão, a alternativa correta, que representa aquele ícone, é parágrafo, beleza? Continuando, nós agora mudamos de assunto e vamos entrar agora no Excel na versão 2010. Então, separei também aí duas questões de Excel que traz aí uma frequência em prova que é a função C. Então, olha só, ele traz lá, tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010, 2013, 2016, 2019, tanto faz. E ele fala, assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula. E aí ele traz a função C acompanhada de outras funções. Aqui, galera, vale lembrar que é extremamente importante que você saiba rabiscar dentro da questão. Então, aquilo que a gente comentou em aula, quando cai uma função C, você precisa identificar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. Fazendo essa separação, tudo fica mais claro. Então você vê uma questão grande como essa e se assusta. Não quero que você se assuste com questões desse tipo. Eu quero que você saiba identificar cada coisa. Lembre-se, a função C é uma função que vai trazer uma condição para ser avaliada como verdadeiro ou falso. Se ela for verdadeiro, ela vai ter um valor para ser exposto. Se ela for falsa, ela vai ter um outro valor para ser exposto. Então, sempre que a gente tem uma função C, a condição ela vai fazer uma comparação entre os elementos. Fazendo a comparação, você é capaz de identificar se aquilo é verdadeiro ou falso. Simples assim. Vamos ver na questão? Olha só, acompanha aqui. Então ele traz ali, ó,
A nossa condição é se a média for maior do que 4. Então aqui eu vou colocar C de condição. Depois nós temos a soma. Toda a minha soma aqui é o meu valor verdadeiro. E o máximo que sobrou aqui é o meu valor falso. Beleza? Professor, como é que você sabe identificar o que é a condição, o que é o valor verdadeiro, o que é o valor falso? A gente consegue identificar a condição por conta da comparação aqui, ó. O operador de comparação é o símbolo do maior. Então o que ele está trazendo? Se a média for maior que 4, apareceu o ponto e vírgula, significa que aqui já encerramos a nossa condição. Começou o valor verdadeiro. Isso é imposto, viu, galera? Então nunca vai alterar. É condição, valor verdadeiro, valor falso. Nunca vai alterar essa ordem. Se você memorizar isso, qualquer função C que aparecer na sua frente, você vai tirar de letra. Então eu identifiquei a condição. O que vem depois da condição? O valor verdadeiro. E o que vem depois do valor verdadeiro? O valor falso. Acabou. Descobri que a condição é verdadeira, faço o valor verdadeiro. Descobri que a condição é falsa, faço o valor falso. Simples assim. Vamos ver então qual que é a condição aqui trazida? Vamos lá. Bom, agora que a gente já sabe identificar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso, vamos analisar se a condição é verdadeira ou falsa. A média de A1 a C3, média de A1 a C3, eu tenho que pegar todos os números que estão dentro do intervalo aqui mencionado. Somando todos os números aqui, eu vou encontrar o valor de 36, tá? Então, se você fizer a conta aí, eu vou ter ali, ó, 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 10, 18, mais 10, 28, mais 8, 36, beleza? Então, neste caso, 36. Acabou? Não, é média. 36 é apenas a soma. Então, eu tenho que dividir esse 36 pela quantidade de itens que a gente tem ali, ou seja, de argumentos. Quantos argumentos nós temos? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 36 dividido por 9 vai dar quanto? 4. Aí você já tem o resultado da média e analisa. 4 é maior do que 4? Não. Então, neste caso, esquece o valor verdadeiro e só faz o falso. Fazendo o falso, ele está trazendo ali para a gente o seguinte: qual é o número máximo no intervalo de C1 a C3? De C1 a C3, eu vou até apagar aqui para você ver, ó. De C1 a C3 é este intervalo aqui, ó. Tá bom? Qual é o número máximo que você tem ali? Ah, professor, não tem número máximo, tem 4, 0 e 4. Quem é o máximo? O máximo é o 4. Então, portanto, alternativa correta, alternativa B, 4. Beleza? Então você viu aí que é uma questão bem simples de resolver, só que é claro, eu preciso saber separar. Então o conselho que eu te dou é: rabisque à vontade, a prova é sua, você deve rabiscar para que você identifique cada elemento e aí, à medida em que você está respondendo, né, fazendo aí o passo a passo, você vai tendo mais clareza na hora de resolver, na resolução. Belezinha? Também trago para você uma questão que envolve um pouquinho de teoria, olha só. Então ele traz lá: considere a planilha a seguir criada no Excel 2010 em sua configuração original. Aí ele traz lá, né, a tabela que traz o mês, a abreviação do mês, a inicial do mês, a quantidade de dias e o número do mês. Beleza? Muito bem. Aí ele fala: assinale a alternativa que indica a coluna que deve ser utilizada para que seja feita uma classificação crescente dos meses, a fim de que a coluna A exiba na ordem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, considerando que a primeira linha será usada como cabeçalho na classificação. Muito bem. O que acontece aqui, galera? Acontece que quando a gente vai fazer uma classificação, né, ali dentro do Excel, numa tabela, nós utilizamos um elemento
para poder ordenar ali as informações que estão presentes dentro desta tabela. Então é assim, eu posso classificar baseado nos elementos que estão em uma determinada coluna. Então eu posso, por exemplo, numa tabela que tem alunos que estão com os nomes todos trocados, eu posso ordenar em ordem alfabética. E tudo aquilo que compõe a linha que corresponde àquele aluno vai acompanhar o aluno, certo? Então, por exemplo, eu posso ter ali referências sobre o aluno. Então eu tenho o nome dele, o endereço, o telefone e o e-mail. Então, quer dizer, está tudo em ordem ali que não é alfabética. Então, à medida em que eu mando ordenar pelo nome, todos os alunos serão classificados em ordem alfabética, só que tudo que acompanha a linha do aluno também vai acompanhar. E aqui é a mesma coisa. Ele quer que seja ordenado ali os meses do ano, mas que tenha na primeira coluna a informação janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Beleza? Então vamos observar aqui quais seriam as opções de classificação de acordo em cada coluna. Olha lá, acompanha comigo. Na coluna A, se eu mandar ordenar em ordem alfabética aqui, veja o que vai acontecer. Ele vai colocar como mês inicial, abril. Então não pode ser a coluna A. Concorda comigo? Se ele quer que seja na ordem correta, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, então coluna A não posso utilizar. Se eu fizer a classificação em ordem alfabética aqui na abreviação do mês, ele também vai trazer como a primeira opção aqui, abril, certo? Então quer dizer, tem abril e tem agosto. Então o primeiro mês seria abril, o segundo agosto e assim sucessivamente. Então não pode ser a coluna B. A inicial do mês, a mesma coisa. Se eu faço pela quantidade de dias, ele também não vai ordenar. Se eu faço em ordem crescente, o primeiro mês seria fevereiro e não janeiro. E depois, o que acontece com os meses que tem 30 e 31? Qual a sequência? Ele vai jogar todos os 31 para o final e os 30 logo depois do 28, o que também não vai trazer a classificação do jeito que a gente quer. Então, sobrou a coluna E. Se eu ordenar em ordem crescente, quem é o primeiro mês? O 1. E o 1 corresponde a quem? O 1 corresponde a janeiro, como você está vendo aqui. Depois vem o 2, que corresponde a fevereiro e assim sucessivamente. Então, portanto, a coluna que deve sofrer a classificação para que apareça na ordem dos meses do ano tem que ser número do mês. Beleza? Tranquilo, galera? Então, não é uma questão difícil. Muita gente viu essa questão em prova, ficou confuso, achou que tinha que ordenar em ordem alfabética ali a primeira coluna. Não é isso que ele queria que a primeira coluna ficasse com a sequência dos meses na ordem correta. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos seguir adiante. Vamos continuar aí com o nosso pacote Office. Olha lá. Bom, aqui agora a gente entra no assunto PowerPoint. PowerPoint na versão aí 2010. O que ele traz aí de importante pra gente no PowerPoint? Então ele fala lá, considere o slide a seguir acompanhado do seu respectivo painel de animação extraídos do PowerPoint 2010 na sua configuração padrão. Aí ele fala, assinale a alternativa que contém a forma configurada com animação do tipo caminhos de animação, conhecida também como trajetórias de animação. Então, aqui a gente tem que observar um pouquinho e lembrar que no PowerPoint nós podemos sim trabalhar com animações e existem 4 tipos de animação. Animação de entrada, de saída, de ênfase e caminhos de animação ou trajetórias de animação, beleza? Cada uma dessas animações traz uma característica, que são os ícones apresentados e também algumas, vamos dizer assim, imagens que podem já denunciar qual tipo de animação foi utilizada. Então aqui no painel de animação, que você está vendo, nós temos aqui cada uma das animações sendo representadas pelos números, né, que são os itens, e o ícone correspondente a cada um deles traz para a gente um tipo de animação apresentada. Então, por exemplo, quando a gente tem só uma
estrelinha assim, significa que geralmente, eu não estou afirmando isso, então fique bem claro, geralmente quando é uma estrelinha assim, ele está trazendo para a gente a opção de ênfase. Então aqui ele está fazendo uma ênfase. Se é uma ênfase, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando algo que chame atenção, mas ele também pode ser de entrada. Pode ser uma animação de entrada também. Mas geralmente as animações de entrada, elas aparecem com a estrelinha apontando para a direita, diferentemente da opção de saída. A animação de saída, ele traz assim para a gente, ó. A estrelinha, ela está apontada para a esquerda. Em seguida, a gente tem ali um círculo e, de novo, a de entrada, que é a estrelinha apontada para a direita. Esse círculo corresponde a um caminho de animação numa forma de elipse. Eu vou apresentar aqui para você no PowerPoint. Então, deixa eu abrir aqui o PowerPoint para você. E aí você já vai ter uma clareza maior disso que eu estou falando. Então, ó, abrindo o PowerPoint aqui rapidamente, na hora em que eu clico em qualquer opção aqui, vamos colocar aqui, aula. E aí eu seleciono aqui aula e venho em animações e opto pela opção caminho de animação, olha só. A aula, ela vai percorrer este caminho. Tá vendo só? Tá vendo o círculo aqui? Então eu posso posicionar o círculo. Deixa eu jogar fora esse cara aqui para não te atrapalhar. E aí, ó, eu vou exibir o painel de animação. Perceba aqui que no ícone correspondente à animação, caminho de animação, ele traz o mesmo círculo da questão. Se a animação fosse de entrada, então, por exemplo, ó, vou clicar aqui. E eu vou optar por esta opção aqui. Então, aula, vou colocar aqui em animações. Entrada, pode ser aparecer, ó. E vai aparecer a estrelinha aqui, ó. Tá vendo só? Geralmente, também, ó, vibração. É um de ênfase. E de entrada, que aparece com a setinha apontada para a direita, a estrelinha apontada para a direita. Depende da opção que a gente escolhe aqui, ela vai aparecer com a estrelinha voltada para a direita. Então, quer dizer, o que é importante aqui é saber que quando você tem um caminho de animação, a representação ela vai ser feita no slide com a presença ali da elipse ou com uma presença assim, né? De acordo com a opção escolhida. Também pode ser a trajetória aleatória, então eu posso fazer assim, ó. E aí, o aula, ele vai percorrer exatamente a trajetória que eu determinei. Então, vou jogar fora aqui a animação que eu coloquei, clico na aula, e aí, a partir do momento que eu coloco a animação da trajetória aleatória, que é personalizada, essa daqui, aí a aula vai percorrer o caminho que eu coloquei. Certo? Então tá lá. Beleza? E aí o desenho aparece desta maneira. Claro que na prova vai aparecer mais bonitinho, não vai aparecer assim torto, mas vai aparecer dessa maneira e o ícone, quando é personalizado, aparece assim, né? Como se fosse uma mola. Beleza? Então voltando para cá, fica bem mais evidente que a alternativa correta trata-se do cilindro. Então o cilindro que traz a opção de trajetória de animação. Belezinha? Bom, continuando, eu separei aqui também uma outra questão do PowerPoint, que ele traz ali pra gente, ó, considere o slide do PowerPoint 2010 na sua configuração padrão exibido na figura a seguir. Aí você tá vendo. Estão distribuídas na área de edição do slide 10 formas variadas e numeradas. Assinale a alternativa que contém a quantidade de formas que serão exibidas quando o slide estiver em modo de apresentação de slides. Então, quer dizer, quando eu colocar na forma de apresentação, ele vai exibir o que está no slide. Então, todos os elementos que estão fora da área do slide, como esses aqui, ó,
não serão exibidos. Só serão exibidos aqueles que estão dentro do slide. Então, portanto, quantos elementos nós temos ali dentro do slide? 6. Então, acabou. Essa é a resposta. Simples assim, viu, galera? Então, lembre-se, quando eu tenho uma apresentação do PowerPoint e elementos estão fora do slide, isso quer dizer que ele não vai aparecer. Então, muito cuidado quando você coloca uma imagem e esta imagem ela é maior do que a área do slide. Toda esta área que está do lado de fora não será apresentada. Então, muitas vezes você acha que colocou uma imagem bem bonita, que você gostaria que aparecesse na apresentação, só que na forma de apresentação vai aparecer cortado. Então, lembre-se, tudo que estiver ali no slide é aquilo que vai ser mostrado. Belezinha? E aí eu coloco aqui, para finalizar então todos os elementos voltados a pacote Office, o correio eletrônico. O correio eletrônico entra no pacote Office, entra quando é mencionado o Outlook. Então o Outlook faz parte do pacote Office e geralmente questões voltadas a correio eletrônico, o Outlook é cobrado. Então eu coloco aqui para você a primeira questão e ele cita justamente o Outlook. Então olha lá. Uma mensagem de correio eletrônico está na caixa de saída do Microsoft Outlook 2010 em sua configuração original. Isso significa que A. O usuário já clicou no botão enviar da mensagem, mas ela ainda não foi enviada para o destinatário. B. A mensagem já foi enviada para o destinatário, porém ainda não foi lida. C. A mensagem já foi enviada para o destinatário e também já foi lida. D. O usuário gravou a mensagem, mas ainda não clicou no botão enviar. E a mensagem foi excluída e está numa pasta onde mensagens são processadas antes de irem para pastas itens excluídos em definitivo. Então, galera, uma questão típica que a gente tem aí de Outlook a respeito das pastas principais que a gente tem dentro do programa, como caixa de saída, caixa de entrada, rascunhos, itens enviados. Então, essas pastas, elas são pastas que estão presentes independente do Outlook ou não. Então eu posso acessar através do meu webmail também. Quando eu clico em enviar, né, no Outlook, nós temos uma pasta de transição que é a pasta saída. Pasta saída não significa que o e-mail foi enviado, significa que o e-mail ele está em transição. O que é a transição? Enquanto o e-mail não foi despachado do seu computador para o destinatário, ele vai para a caixa de saída e só quando conclui o envio é que ele vai para itens enviados. Então quer dizer, se acontecer uma falha na conexão durante o envio, este e-mail permanecerá na caixa de saída. Só sairá de lá depois que restabelecer a conexão. Beleza? Então neste caso, vamos ver qual que é a alternativa correta? Olha lá. Então, a alternativa correta, a mensagem, no caso, o usuário já clicou no botão enviar da mensagem, mas ela ainda não foi enviada para o destinatário. Então, se está na caixa de saída, a alternativa correta, alternativa A. Beleza? As demais não tem a menor chance de ser. A mensagem já foi enviada para o destinatário, porém não foi lida. Isso que vai ficar na caixa de saída? Não. A mensagem foi enviada para o destinatário e também já foi lida. Também não tem esta opção. O usuário gravou a mensagem, mas ainda não clicou no botão enviar. Esta opção aqui, ela fica em rascunho. Então, eu posso gravar a mensagem e não enviar. Ela vai ficar armazenada onde? Em rascunho. A mensagem foi excluída e está em uma pasta onde as mensagens são processadas antes de irem, né, para a pasta itens excluídos em definitivo. Essa pasta não existe. Se ela foi excluída, ela foi para a lixeira e acabou. Também essa lixeira pode ser chamada de itens excluídos, ok? Bom, continuando, tenho aí mais uma questão que envolve o Outlook, olha lá. Então ele fala, considere a mensagem de correio eletrônico recebida pela Prefeitura de Arujá por meio do Outlook 2010 em sua configuração original e responda a questão a seguir. Aí ele traz lá. A Prefeitura deseja retransmitir o e-mail com os respectivos anexos para outro destinatário somente. Para isso, é necessário clicar no botão
Então, detalhe, a prefeitura deseja retransmitir o e-mail com os respectivos anexos, então ela precisa encaminhar, certo? Beleza. E aí, nós olhamos nas alternativas e vemos que temos duas alternativas com a opção encaminhar, só que quando a gente opta por encaminhar, nós temos que lembrar que nenhum dos campos para CC e o CCO, é claro, não estarão presentes na hora do encaminhamento. Claro, se você está encaminhando, você quer encaminhar para uma outra pessoa que não está ali na conversa. Então, neste caso, a alternativa correta, alternativa aí, encaminhar e inserir o e-mail desejado no campo para. E aí, você pode encaminhar todos os anexos, inclusive o corpo da mensagem. Beleza? Outra coisa, não esqueça, o encaminhar, ele não traz os campos para e-mails preenchidos, mas o campo assunto ele vai trazer preenchido e os anexos que estiverem presentes na mensagem, além do corpo da mensagem, também estarão preenchidos. Belezinha, galera? Pois é. Então, deixo aí mais uma vez os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tenha a respeito aí de questões voltadas ao pacote Office, pode me procurar. Vou ter o maior prazer em responder. Deixo para você aí, então, um grande abraço, bons estudos para você e continue conosco aqui na Nova Concursos, beleza? Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!